Oi, crianças! Hoje nós vamos continuar falando sobre a história de Jacó. Nós vimos que ele tinha enganado o pai e o irmão e ele tinha saído de casa, fugindo. E no último vídeo vocês viram que Deus falou com Jacó através de um sonho e disse que sempre estaria com ele. Então Jacó foi encontrar a família da mãe dele. Ele foi atrás do tio Labão, que era irmão da mãe dele. Lembram que ela se chamava Rebeca? Então, quando ele estava chegando perto da casa do tio dele, ele parou num poço e perguntou se alguém conhecia Labão. E falaram para ele que a filha de Labão, que se chamava Raquel, estava indo ali no poço tirar um pouco de água. E Jacó, quando viu Raquel, ele ficou muito feliz. Ele beijou ela, abraçou ela e chorou, porque ele tinha encontrado a família dele de novo. Então, Jacó foi para a casa de Labão e trabalhou lá por um mês. Mas aí, quando passou um mês, Labão falou assim: "Mas Jacó, você vai ficar trabalhando aqui para mim de graça, só porque você é meu parente? O que você quer? Quanto você quer ganhar de salário?" E naquela época era costume as pessoas se casarem com parentes, com alguém da família, diferente de hoje. E Jacó, quando ele viu Raquel, ele achou ela muito bonita e ele quis casar com ela. Então ele falou para Labão que ele poderia trabalhar por 7 anos para poder se casar com Raquel. E aí Labão concordou. Então Jacó ficou lá trabalhando na casa de Labão por 7 anos. Olha quanta paciência, quanto esforço ele teve que ter, não é? Porque ele estava esperando para poder se casar com a Raquel. Então, quando passou os 7 anos, chegou a hora de se casar, mas Labão tinha outra filha, a filha mais velha dele, que se chamava Lia. E Labão decidiu enganar Jacó, e em vez de deixar Jacó se casar com a Raquel, ele fez Jacó se casar com Lia. E aí Jacó, quando ele acordou no outro dia e percebeu que ele tinha se casado com Lia, ele foi falar com Labão e perguntar por que Labão fez isso com ele, porque Labão enganou ele. Imagina como foi difícil para Jacó ser enganado por um parente também, sendo que ele tinha enganado o próprio pai dele, o irmão dele, né? Ele teve uma grande lição aí. E Labão disse que Jacó podia casar também com Raquel, mas ele ia ter que esperar uma semana e ia ter que trabalhar mais 7 anos depois, porque ele se casaria também com Raquel. E aí Jacó concordou e ele esperou uma semana, se casou e trabalhou por mais 7 anos. Então, quantos anos Jacó precisou trabalhar? Por 14 anos. Isso é bastante tempo e foi uma grande lição de paciência para o Jacó, de esforço. E o que a gente pode aprender com isso? Que às vezes a gente precisa esperar, às vezes a gente precisa agir, fazer alguma coisa na hora, e às vezes Deus não deseja que a gente faça algumas coisas. Deus sempre sabe qual é a melhor coisa para as nossas vidas. E Ele quer que a gente ore, que a gente converse com Ele, que a gente procure entender qual é a vontade dEle na Bíblia, na própria palavra dEle. Então sempre orem com a mamãe, com o papai, ou sozinhos mesmo, e conversem com Deus, porque Deus sempre ouve e tem a melhor resposta pra gente. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.